Quando chegar no consulado, você precisa usar todas as suas armas, decorar respostas, aprender artimanhas, falar exatamente o que o agente consular quer ouvir e convencer ele de qualquer jeito de que você merece ir para os Estados Unidos. Isso que eu acabei de falar é uma total mentira, e se alguém te ensina o visto americano desse jeito, já desconsidera tudo que essa pessoa falar. Na entrevista do visto, você não tá ali para atuar, inventar uma versão melhorada da sua vida ou tentar adivinhar a resposta perfeita. O agente consular ele quer entender se a sua história faz sentido, se o visto que você está pedindo combina com o seu objetivo, se aquilo que você colocou na ADS 160 conversa com o que você fala na entrevista, se a sua viagem, o seu curso, a sua renda, o seu trabalho, a sua família, o seu histórico e o seu momento de vida estão contando a mesma história. E é esse o ponto que muita gente só percebe depois de ser negado. Você não precisa convencer o agente consular, você precisa ser claro, verdadeiro e coerente. A Move já conversou diretamente com uma ex-agente consular americana, alguém que esteve do outro lado do guichê avaliando pedidos de visto todos os dias, e quando você entende um pouco mais sobre como essa análise funciona, fica muito claro que o agente consular não está tentando descobrir se você decorou a resposta certa, ele está tentando identificar se existe algum risco, alguma dúvida, alguma incoerência ou algum ponto mal explicado dentro da sua aplicação. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar o que realmente pode passar pela cabeça de um agente consular durante a entrevista do visto americano, porque a DS 160 importa tanto, porque algumas decisões parecem rápidas, o que pode aparecer sobre o seu histórico e por que muitas vezes o problema começa antes mesmo da pessoa chegar no consulado. Antes de você responder a primeira pergunta no consulado, o seu processo já começou a falar por você. Inclusive, já pega isso como dica. Muita gente pensa que tudo é definido só na hora da conversa com o agente consular e, de certa forma, tá certo, porque é ele que vai decidir se o visto vai ser aprovado ou não. Mas essa decisão ela não nasce do nada. Antes de falar com você, ele já tem uma DS 160 preenchida, um tipo de visto escolhido, um objetivo declarado e várias informações que ajudam a formar uma leitura inicial do seu caso. Ele pode olhar para o seu histórico de viagens, o seu trabalho, a sua renda, a sua idade, o seu ponto de contato nos Estados Unidos, o tempo que você pretende ficar e o tipo de visto que você está solicitando. Então, quando você chega no guichê, o agente consular ele não está começando do zero, ele já tem uma base. E a entrevista ela serve para confirmar, esclarecer ou aprofundar aquilo que a sua aplicação já está mostrando. O problema começa quando a aplicação chega confusa, a pessoa fala uma coisa na DS 160, mas fala outra na entrevista. Diz que vai fazer turismo, mas não sabe explicar o roteiro. Diz que vai estudar, mas não sabe por que escolheu aquele curso. Diz que vai ficar pouco tempo, mas passa a impressão de que está indo sem um plano claro. E aí começa o famoso ruído de informações. E acredite, esse ruído numa entrevista que pode ter somente 2 perguntas é muito perigoso. Por isso a DS 160 ela não pode ser tratada como um formulário qualquer, ela é uma das primeiras versões da sua história dentro do processo. Antes de você falar com o agente consular, a sua aplicação ela já está falando por você. E se essa aplicação não faz sentido, a entrevista começa muito mais difícil. Outro ponto importante, o agente consular ele não olha todos os vistos do mesmo jeito. A pessoa às vezes acha que visto americano é tudo igual, preenche a DS 160, agenda a entrevista, chega no consulado, responde umas perguntas e pronto. Mas não é bem assim, cada tipo de visto tem uma finalidade e se cada visto tem uma finalidade, cada visto também tem uma lógica de análise. Deixa eu exemplificar para ficar mais claro. Quando a gente fala de um visto de turismo, o agente consular ele vai tentar entender se aquilo realmente faz sentido como uma viagem temporária. Por que você quer ir? Para onde você vai? Quanto tempo você pretende ficar? Quem vai pagar? O que você faz no Brasil? Por que essa viagem combina com o seu momento de vida? Agora, quando a gente fala de visto de estudante, é bem diferente o jeito que você responde. No F1, por exemplo, não basta chegar e falar eu quero estudar nos Estados Unidos porque vai ser bom para mim. Mas por que esse curso? Por que essa escola? Por que agora? Quem vai pagar? Você tem preparo para esse programa? Isso conversa com a sua vida acadêmica, profissional ou com o momento que você está vivendo? Percebe como muda? A pessoa pede o visto de turismo, mas fala como se estivesse indo morar.
A pessoa pede o visto de estudante, mas não consegue explicar o plano acadêmico. E tem gente que na prática nem tem um plano acadêmico, só está usando o estudo como uma desculpa mal organizada para tentar entrar nos Estados Unidos. E o agente consular ele percebe esse tipo de coisa, por isso, antes de pensar só na entrevista, você precisa entender se está pedindo o visto certo. Se o seu objetivo é turismo, a sua aplicação precisa ter cara de turismo. Se o seu objetivo é estudar, a sua aplicação precisa ter cara de estudo. Se o seu objetivo é uma experiência temporária, a sua história precisa mostrar começo, meio e fim. O agente consular ele está tentando entender se o visto que você pediu combina com aquilo que você está apresentando, e quando essa conexão não fica clara, a entrevista ela fica muito mais frágil. Outro ponto importante, o agente consular ele não depende só daquilo que você fala na entrevista. Se você já esteve nos Estados Unidos antes, ele pode ter acesso a informações do seu histórico, tempo de permanência, entradas e saídas, problemas na fronteira, situações mais sensíveis, registros que precisam ser explicados. Então aqui vai uma dica direta, não tenta esconder esse tipo de coisa. Se você teve algum problema na entrada, esteja preparado para falar sobre isso. Se você já teve uma negativa anterior, entenda o que mudou desde a sua última tentativa. O problema não é sempre ter um histórico mais sensível, o problema é chegar no consulado sem saber explicar esse histórico. E pior ainda, tentar mentir. Hoje, cada vez mais as informações estão conectadas. Aquela ideia antiga de ninguém vai saber, ela é muito perigosa. O agente consular ele pode não saber todos os detalhes da sua vida, mas ele pode ter informação suficiente para perceber quando a sua fala não combina com o seu histórico. Então, se existe algum ponto sensível no seu caso, ele precisa ser tratado com seriedade antes da entrevista, sem medo, sem desespero, mas com preparação. Outra coisa que deixa muita gente nervosa é quando a agente consular começa a digitar muito, fica em silêncio, olha só para a tela do computador ou até sai da cabine por alguns minutos. E eu sei que nessa hora muita gente já pensa, pronto, deu ruim, mas calma. Isso não significa automaticamente que você foi negado. O agente consular ele pode estar anotando alguma informação importante, conferindo um ponto da sua DS-160, analisando algo do seu histórico ou até buscando uma segunda opinião antes de tomar uma decisão. Às vezes o caso ele tem algum detalhe mais complexo, às vezes ele só precisa confirmar uma informação. Às vezes ele quer registrar algo que pode ser útil se você aplicar novamente no futuro. Então, se isso acontecer, não tenta adivinhar o que ele está pensando, não preenche o silêncio falando sem parar, não muda a sua história no meio do caminho, só mantenha calma e responde o que foi perguntado com clareza, porque digitar, pausar ou sair ali da cabine também faz parte da análise. O problema não é o agente consular parar por alguns segundos, o problema é você se desesperar e transformar uma entrevista que estava controlada em uma explicação confusa. Então, respira, espera a próxima pergunta e continua firme no que você já apresentou no seu processo. Tem gente que sai da entrevista dizendo, eu já cheguei lá negado, ou nem perguntaram quase nada, já estava decidido, mas não é bem assim. O que acontece é que o agente consular é treinado para analisar muita informação em pouco tempo. Todas as informações chegam muito rápido e ele tem pouco tempo para analisar. Então, quando o processo está claro, a decisão pode ser rápida. E quando o processo está frágil, a decisão também pode ser rápida. Você não chega aprovado ou negado, mas você pode chegar com uma aplicação tão bem construída ou tão mal construída que a entrevista só confirma aquilo que o agente consular já começou a enxergar. Por isso, não trata a entrevista como um momento de improvisar. Ela é a etapa final de um processo que precisa ser bem construído desde o começo. E é aqui que entra o trabalho da Moove. A Moove é a maior especialista do Brasil em aplicação de vistos de não imigrante para os Estados Unidos. A nossa preparação é baseada em dados de milhares de clientes, na experiência real do nosso time e também na nossa IA exclusiva que ajuda a analisar padrões, perfis e pontos de atenção dentro do processo. Além disso, você conta com um Visa Manager acompanhando a sua jornada do início ao fim, um time orientado por ex-agentes consulares e diversos serviços inclusos que podem fazer toda a diferença na sua aplicação. Porque aplicar para o visto americano não é só preencher formulário e aparecer no consulado, é entender o seu perfil, organizar a sua estratégia, revisar informações importantes, preparar a sua comunicação
e chegar na entrevista com mais clareza sobre o próprio processo. A Moove não promete aprovação, mas prepara você para aplicar com muito mais segurança, estratégia e responsabilidade. Então, se você está pensando em tirar o visto americano, não trata esse processo como uma aposta, não vai para a entrevista tentando adivinhar o que o agente consular quer ouvir e não deixa para organizar a sua história só quando chegar no guichê. O agente consular ele não precisa ser convencido por uma versão perfeita da sua vida, ele precisa entender se a sua aplicação faz sentido. Se você quer aplicar para o visto americano com estratégia, segurança e acompanhamento profissional, o link para falar com a equipe da Moove está na descrição. A gente analisa o seu caso, entende o seu objetivo e te mostra qual é o melhor caminho para construir uma aplicação mais forte e mais organizada. Eu sou o Caio da Moove, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e manda esse conteúdo para alguém que está se preparando para tirar o visto americano. E aqui do lado tá aparecendo a entrevista da Júlia, ela tá nos Estados Unidos fazendo mestrado e ela conta como foi a experiência dela. Eu vou ficando por aqui e até mais.